RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Está a começar o Jornal da Tarde para esta quarta-feira. Abrir a conhecer os títulos. Cabo Verde registra neste momento 40 casos suspeitos de dengue. Autoridades de saúde pedem prevenção aos cidadãos. Proposta do aumento do IVA para gelo utilizado no setor da pesca vai para o Parlamento, mas o governo estará sempre aberto ao diálogo, diz Ministro das Finanças, enquanto a Câmara de Comércio de Sotavento alerta que o setor da pesca deve merecer atenção especial do governo. Delegado de Saúde do Porto Novo considera infelizes declarações da Ministra da Saúde sobre atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores contratados pela Delegacia de Saúde local. 90 em cada 100 pessoas têm acesso à internet no país, revela a ARME. FIC arranca hoje na praia com 210 espaços de exposição de 110 empresas de Cabo Verde, Portugal, França, Brasil e Estados Unidos. ONU apela à investigação completa, independente e transparente de massacre no Burkina Faso. Notícias para acompanhar neste jornal, numa edição de Humberto Santos. Ora, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Cabo Verde registra neste momento 40 casos suspeitos de dengue, sendo 17 na cidade da Praia, 20 no Fogo, São Domingos, Santa Cruz e Ribeira Grande de Santiago, com um caso cada. No entanto, as 2 pessoas diagnosticadas na praia já estão curadas. As autoridades de saúde apelam à população para colaborarem na prevenção e no combate à dengue. Jornalista Orlando Lima. A delegada de saúde da Praia, Ulardina Furtado, anuncia a recuperação das 2 pessoas diagnosticadas com dengue na capital do país. A Delegacia de Saúde tem, entretanto, em mãos 17 outros casos suspeitos da doença à espera dos resultados de exames de despiste. Que os 2 casos confirmados e, graças a Deus, já está tudo direito. Já esteve no hospital, mas já está na casa. Já está curado. Esse que tem mais sintomas e já passa aquele fase de que não está pensando, mas pode ser de mais risco, de mais perigo. Está tudo ok, com isso já nunca tem preocupação. Mas não tem que esses casos suspeitos que nunca tem ainda confirmação, mas tratamento que não está dando em cima que fosse um caso confirmado. E por quê? Porque não tem que as medidas que não está toma na casa, na comunidade, que nunca pode esperar para resultado para não tomar aquelas medidas. Os cidadãos, as câmaras municipais e as instituições públicas e privadas e organismos da sociedade civil estão convocados a colaborarem na prevenção e combate à dengue, como realça Ulardina Furtado. Tudo população, tudo entidade, seja ele ou não ligado diretamente à saúde, é responsável pela saúde pública e eles têm um problema de saúde pública. Não começa a tratar desde dentro de nossa casa. Dentro de nosso caso, põe medidas simples que não te considera banais dentro de casa, mas que te faz tudo a diferença. É tirar aquela água que está naquele prato de planta, é bota aquelas garrafas e fichado para cada água na ele para cair de água para formar foco de mosquito, é afasta pneus e desfaz de pneus que não te tem na roda de casa, às vezes, ou para moda para bonito, ou para meter planta lá de dentro, ou para alguma justificação que não tem para não ter pneus. É que esse bidão que não tem lá na casa, que não tem encher água desse, que é necessário não ter água na casa, mas para não fazer lavagem frequente de que esse bidão, para não trocar que as água, para não limpa a borda de bidão, para nunca deixar que as ovos de mosquito, que aquele mosquito está põe lá, que depois também ser mosquito adulto para morder ele. Por sua vez, a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, diz que Cabo Verde está preparado para dar resposta caso houver um aumento de casos. Nós temos no país tudo aquilo que é necessário, testes rápidos, PCR, também o Instituto Nacional da Saúde Pública tem todas as capacidades, mas manda prudência, mandam a regra de investigação da saúde pública, que quando assim é melhor confirmar com outro, portanto, numa outra instituição, como é a instituição de referência, Instituto Pasteur, para podermos sim assegurar que são casos. Temos
todos é que combater, mas combater mesmo a sério, porque dengue mata. Sazonalmente, Cabo Verde é afetado por casos de doenças transmitidas por mosquitos, designadamente dengue, zika e paludismo, motivos para que cada cidadão tome medidas de prevenção, eliminando possíveis focos de mosquitos. E este, aliás, é o alerta deixado pela diretora da região sanitária do Fogo, Lisiane Barros, que diz que o combate à doença é papel de todos e não só das autoridades. E São Filipe já conta, como dissemos, com 20 casos suspeitos de dengue e 2 estão isolados no Hospital Regional São Francisco de Assis a receberem cuidados médicos, como nos dá conta a jornalista Anabela Varela. Do início da semana até hoje já se contabilizam 20 casos suspeitos de dengue, dos quais 9 foram notificados nas últimas 24 horas. 2 estão internados e isolados no Hospital Regional São Francisco de Assis, um na ala de medicina, outro na pediatria. Sintomatologia, que a sintomatologia clássica de dengue, que é febre, é dor de cabeça, dor na grande olho, que não está falando dor retroocular, e dor do corpo, que às vezes as pessoas tentam simular que têm gripe. Essa têm gripe, muita gente que dor na junta, dor no músculo. Então, esses quadros típicos, mas às vezes que as pessoas dizem internado por causa de alteração na exames de laboratório, mas para questões preventivas e por indicar, pode bem evoluir para a gravidade. Mas nesse momento está tudo estável. Todos os casos são de São Filipe Fogo, adianta Lisiane Barros, diretora da região sanitária, com foco nos bairros de Santa Filomena, Cobom, Congresso e Terra Branca. As amostras são enviadas para a capital e os resultados podem demorar até 30 dias. Mas eu não tive um caso que tinha iniciado a doença dia 13 de novembro. Dia 13 foi submetido a um teste rápido de anticorpos, que é aquele que não tem disponível no momento. Infelizmente, nunca tinha teste de antigênio, que é aquele que detecta a presença própria do vírus, mas não tem de anticorpos. E aquele caso, como já tinha 10 dias, não fazer um teste de anticorpos, se dá uma imunoglobulina G positivo, que indica que sim, eu tive contacto. A região sanitária e a Delegacia de Saúde trabalham em conjunto e todos os casos são notificados também à Delegacia. Esta, por sua vez, atua nas residências suspeitas e num raio de 500 metros à volta. Lisiane Barros lembra que o controlo da doença passa por combater o mosquito vetor que convive no ambiente doméstico. Daí, o engajamento de todos é primordial. Evitar criadouros nas plantas, reservatórios, colocar redes nas janelas e muito mais. Quanto à região sanitária, diz que esta está preparada. E não está preparada, inclusive nós já não tivemos uma situação que não vivenciou a epidemia, que foi em 2009, ainda não se conseguir controlar e já não teve ações de formação para relembrar médicos mais novos que vivencia, que estuda dengue só na universidade, já não relembrar de quadro clínico, de medidas que não pode agir antes de situação piora. Mas todo paciente é submetido ao exame de laboratório. Então, logo está hoje indícios, uma paciente pode ter uma complicação. E a principal medida na dengue é hidrata, bebe água, muita água. A Delegacia de Saúde já está no terreno a pulverizar residências e locais públicos. Esta manhã estava no bairro do 3º Congresso, onde surgiram vários casos suspeitos. O delegado de saúde do Porto Novo, Carlos Dias, considera infelizes as declarações da Ministra da Saúde sobre a questão do atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores contratados pela Delegacia de Saúde local. Aquele responsável assegura que nenhum montante foi transferido para a delegacia, pelo menos até o dia de ontem, pelo que, em seu entender, a governante terá sido mal assessorada. Augusto Oliveira. Em declarações ao Jornal da Noite da TCV desta terça-feira, a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, afirmou que os trabalhadores contratados pela Delegacia de Saúde do Porto Novo são pagos através das transferências por parte do Ministério e que as mesmas teriam sido feitas. O delegado de Saúde do Porto Novo, Carlos Dias, reagiu esta quarta-feira, considerando infeliz a entrevista da Ministra sobre esta situação. Se a senhora Ministra da Saúde não teve nenhuma informação sobre este assunto, aí já não é da nossa competência, porque nós fazemos o que é do nosso direito.
quer dizer, do nosso dever, porque enviamos e-mails, foram enviados para a diretora dos recursos humanos, a diretora financeira, chamei várias vezes, tenho comprovativo no meu telefone que chamei várias vezes, disseram que ia resolver a situação porque estavam com alguma dificuldade, mas nos iria apoiar, foi garantido. Ficámos surpreendidos quando ouvimos que não tinha informação, porque é a responsabilidade local da administração. A entrevista que eu vi parece-me mais com uma nota de desinformação, porque ela não é culpada, ela foi mal assessorada. E uma entrevista, do meu ponto de vista, no sentido de falar sobre o salário da delegacia, uma entrevista totalmente infeliz, porque acredito que ela foi mal assessorada, tive má informação neste sentido. É o que temos a reportar e podemos comprovar o que estamos dizendo. Carlos Dias diz que, com a entrada em vigor do Cadastro Social Único, a Delegacia de Saúde passou a ter dificuldades com a arrecadação de receitas, o que tem dificultado o pagamento dos salários dos trabalhadores. Temos muitas perdas nas receitas próprias, mas o reembolso não está sendo feito. E este reembolso não está sendo feito, não temos como colmatar, cumprir com os nossos deveres mínimos, que são os salários dos funcionários. Com a nova direção da DGPOC, atualmente, a nova direção, estamos já alertando por esta possibilidade que tornou-se realidade, a possibilidade de não conseguir pagar os salários. Ainda ontem, nenhum montante tinha sido transferido para a delegacia. Pode ser que vão transferir hoje ou amanhã, mas até ontem, não. O administrador da Delegacia de Saúde do Porto Novo, Tito Lívio, diz que a situação tende a agravar-se, uma vez que cerca de 90% do orçamento antes do Cadastro Social Único era destinado a despesas com o pessoal. Porque quando se implementa o Cadastro Social Único, o objetivo é dizer que era estar ficado de repor que perde, mas até o momento, pelo menos, no nosso orçamento de receitas próprias, nunca foi reposto nenhum valor. E é uma coisa simples de verificar, que é sobre um extrato no Tesouro. Botoiá que nunca foi feita nenhuma transferência para cobrir isso perda. E estes últimos tempos, coisas também está a gravar. Mês passado já me recebi para dia 11. Esse mês assim, hoje é 15, ainda esqueci receber. De referir que esta terça-feira, um grupo de 17 trabalhadores operacionais da Delegacia do Porto Novo chamou a imprensa para denunciar a situação de atraso nos salários de outubro. Em janeiro de 2024, arranca um programa de treinamento na língua da ciência, o inglês, para o público universitário e não só, adiantou a secretária de Estado para a Educação, Eurídice Monteiro, durante a primeira edição do Open Day de Ciência e Cultura, a decorrer na Universidade Pública, na cidade da Praia. O evento é uma feira de conhecimentos, diz a pró-reitora para a Investigação e Formação Avançada na Universidade Pública, Dominique Sfolken. A matéria tem a assinatura da jornalista Edneia Barros. Para o Open Day de Ciência e Cultura foram mobilizados investigadores, professores que estão a fazer doutoramento e estudantes de graduação e pós-graduação para partilhar a pesquisa em curso numa ótica multidisciplinar e numa lógica de disseminação científica, avança a pró-reitora para a Investigação e Formação Avançada da UniCV. Queremos mostrar a riqueza e a diversidade de investigação científica que se está a fazer em Cabo Verde, apesar de uma ideia geral da população que em Cabo Verde não se investiga e que não há ciência. A maioria dessas pesquisas, embora sejam enquadradas em ciência internacional, transnacional, com bibliografias internacionais, são pesquisas aplicadas, que trazem o conhecimento de ponta internacional para a realidade cabo-verdiana, que de facto toda esta pesquisa enquadra-se nos ODS. Já para a Secretária de Estado para a Educação, Eurídice Monteiro, é preciso preparar o público universitário e não só, para que a comunicação científica também se faça na língua da ciência, o inglês. Neste sentido, Eurídice Monteiro adianta que em janeiro de 2024 vai arrancar um programa que visa reforçar as competências linguísticas em inglês com a duração de 1 ano. O Governo de Cabo Verde, através da UniCV, vai lançar uma formação específica de treinamento em inglês para fins académicos. Vamos formar 300 pessoas na primeira edição
a partir de janeiro de 2024, 100 professores universitários. Vai ser através da UNICEF, mas é aberta a todos os universitários. 100 estudantes apenas, mas vão ter que concorrer. 50 técnicos universitários, 50 técnicos abertos à administração pública e privada. Cabo Verde é apontado como o país da CEDEAO com menos publicação científica por 1000 habitantes e estando atrás da Guiné-Bissau e do Togo, de acordo com dados do Banco Mundial. Um indicador de que o arquipélago precisa dar um salto em matéria de divulgação científica, diz Euridice Monteiro. Portanto, somos o país da CEDEAO com dados mais preocupantes em termos de publicação científica. Significa que precisamos acelerar a nível de divulgação científica. Publicar mais, participar mais em jornadas internacionais, etc. Já ao longo do Open Day de Ciência e Cultura, 54 propostas de pesquisas deverão ser apresentadas sobre temas diversos como a saúde, qualidade da água, língua cabo-verdiana, negócios, economia, gestão e desporto, afirmou a pró-reitora para Investigação e Formação Avançada da Universidade Pública. E falando em educação, a reunião mediada pela Direção-Geral do Trabalho entre os 3 sindicatos que representam os professores e o Ministério da Educação, que começou esta manhã, terminou sem uma conclusão, pelo que vai continuar à tarde, à procura de uma solução para evitar a greve agendada para 22 e 23 deste mês. O jornalista Levi Salomão lembra-nos o que está em pauta nesta contenda. Os 3 sindicatos que representam os professores marcam presença no encontro de conciliação promovido pela Direção-Geral do Trabalho. Em pauta, a contenda com o Ministério da Educação em torno das reclassificações, ajuste salarial, entre outros direitos alegadamente recusados aos docentes. Ontem, numa reunião de concertação, os sindicatos estabeleceram limites para esta nova vaga de negociação com o Ministério da Educação. Tem algumas questões que têm a ver com o nosso caderno reivindicativo, mas em especial, de momento, tem questão de nova tabela salarial, ou seja, nova grelha para a classe docente, equiparando com as outras classes especiais. Enquanto que nós, sendo uma classe especial, nosso salário é muito aquém das outras classes especiais. O Ministério está a reafirmar essa ideia de ajuste salarial em consonância com os novos estatutos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é que pode demover sindicatos dessa exigência de ajuste salarial, fora do âmbito do estatuto? Não, isso já está fora de questão, porque é a exigência do próprio professor. De que outras reivindicações sindicatos e professores que te abrir mão? Tem questão de evolução na carreira, pagamento de todas as pendências como o governo tinha assumido. Jorge Cardoso, presidente do SINDEP, adianta que o encontro será também a oportunidade para os sindicatos abordarem o ultimato dado pelo Ministério da Educação a alguns professores, apontando para a assinatura de um novo contrato. Segundo os sindicatos, mais uma medida que penaliza os professores. Os professores tinham um contrato para 1 ano, depois então o Ministério gosta também colocar um novo contrato para 3 meses. Qual que seria o objetivo? O objetivo é precisamente porque tem um vínculo que te permite que pessoas entrem no concurso para evolução na carreira, etc. Isso é descabido, portanto nós já não falamos professores, que nenhum para que assina, embora que já não teve conhecimento, mas alguns professores assina porque essa está ludibriada para questão de pagamento de salário, mas que deve assinar, portanto, um novo contrato. A reunião entre os sindicatos dos professores e a tutela sob a mediação da Direção-Geral do Trabalho acontece nas instalações do Ministério da Justiça, na cidade da Praia, onde vai continuar esta tarde à procura de evitar esta greve. E o vice-primeiro-ministro, ouvido pelos jornalistas sobre esta questão, diz que é preciso remover os ruídos para que se possa focar no desenvolvimento de uma educação de qualidade e que traga relevância à vida dos jovens. Por isso mesmo, diz Olavo Correia, o governo manter-se-á aberto ao diálogo. Vamos dialogar com os professores e continuar esse diálogo no espaço certo, no momento certo, um diálogo que está a ser liderado pelo Sr. Ministro da Educação, mas que tem a ver com todo o Governo, e vamos continuar o diálogo, a ouvir, a escutar, a prescutar e a procurar sempre os melhores caminhos para que possamos ter uma educação que garante 3 requisitos fundamentais. 1, acesso a todos,
2, a relevância, educar e formar para o mercado de trabalho e para que as pessoas possam ter uma vida melhor. E, em terceiro lugar, uma educação de qualidade. Por isso, nós precisamos de formadores e de professores motivados, engajados, em que essas questões que são ruídos ou réia na engrenagem devem ser removidas para que foquemos no acesso, para que foquemos na relevância e para que foquemos na qualidade do sistema de ensino e de formação, para que possamos criar valor e ter jovens cabo-verdianos, mas que sejam jovens cabo-verdianos, jovens do mundo e jovens no mundo. Muito obrigado. Como dissemos, o diálogo continua desta feita na Direção-Geral do Trabalho, mas também os sindicatos têm um encontro previsto amanhã com o Ministro da Educação, sempre na tentativa para evitar a greve. A proposta do aumento do IVA para o gelo utilizado no setor da pesca vai para o Parlamento, mas o Governo estará sempre aberto ao diálogo. Foi assim que respondeu hoje o Ministro das Finanças, Olavo Correia, instado pelos jornalistas a comentar o descontentamento manifestado pelos armadores de pesca, a decisão do Governo de aumentar em 15% o preço do gelo em 2024. Não, nós estamos disponíveis para analisar tudo a todo o tempo, portanto, nós temos uma política fiscal que está definida, a proposta vai para o Parlamento e o Governo está sempre disponível para ouvir tudo sobre as suas políticas e todos também quanto às suas opiniões, e em função da análise que viemos a fazer a cada momento, tomaremos sempre a melhor decisão para que possamos servir da melhor forma os nossos concidadãos, os nossos empresários, as nossas ilhas e o nosso país, que é Cabo Verde. Recordamos que o presidente da Associação de Armadoras de Pesca da Praia, Samora Barros, assim como o presidente da Associação de Armadoras de Pesca de Cabo Verde, Suzano Vicente, estranharam que a medida tenha sido tomada sobre o principal fator de produção do setor, onde tudo é isento de direitos, impostos e taxas. Segundo os armadores, a medida vai provocar um aumento do preço do peixe e agravar ainda mais a situação no setor das pescas, que já sofre com as crises globais. A situação preocupa também a Câmara de Comércio de Sotavento. Marcos Rodrigues diz que setores críticos como o da pesca devem merecer uma atenção especial do Governo. Ontem foi discutida esta questão aqui num painel que tivemos ontem aqui na Câmara do Comércio de Sotavento. É uma situação que nos preocupa e que iremos, enfim, analisar isso com alguma profundidade, porque os setores, os chamados setores que têm menos dificuldade de desenvolvimento, devem beneficiar realmente de uma atenção especial do Governo. E as pescas é um dos setores críticos, a pesca e a agricultura, todos nós sabemos que são setores muito críticos e que devem merecer atenções especiais. Não podemos ver as coisas de uma forma generalizada e produzirmos políticas genéricas para setores que são críticos e que são ineficientes no seu processo de produção de riqueza. Com a aplicação do aumento de 15% do IVA, o quilo de gelo no cais de pesca da praia sobe de 18 para 21 escudos e no cais de pesca de São Vicente de 20 para 23 escudos. Cabe ao setor privado acompanhar os incentivos e as medidas que o Governo tem estado a implementar a favor da melhoria do ambiente de negócios no país. Quem o diz é a secretária do Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz, que afiançou que o Orçamento de Estado para 2024 favorece o investimento e satisfaz a classe empresarial. Declarações preferidas na abertura da conferência O Ambiente de Negócios em Cabo Verde e as reformas que se impõem, organizada pela Câmara de Comércio de Sotavento. Pormenores com Maria José Macedo. Questionada sobre o contexto internacional de crise e o seu impacto sobre o ambiente de negócios em Cabo Verde e os fatores que afetam o setor privado, a secretária de Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz, afiançou que o Orçamento Geral do Estado para 2024 favorece o investimento e satisfaz a classe empresarial. O orçamento de 2024, como os orçamentos anteriores, é um orçamento amigo do investimento e reconhecido pela classe empresarial na última reunião da Conselho
licitação social, em que o presidente da Câmara de Comércio reconheceu que as medidas contempladas no Orçamento do Estado vão ao encontro das necessidades do setor privado. Em termos de incentivos fiscais e medidas de apoio para o setor privado, a Secretária de Estado do Fomento Empresarial recomenda os empresários a estarem atentos e acompanharem as pedaladas que o Governo tem dado para a melhoria do ambiente de negócios no país. Cabe ao setor privado acompanhar essas pedaladas do Governo. Temos vários incentivos fiscais, vários incentivos ao investimento, medidas de apoio para internacionalizar as empresas, reformas que vamos acelerar para reduzir a burocracia, medidas para reduzir os custos de fatores de produção a nível de eletricidade, da água, dos transportes. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, lembrou que o mundo está numa transição em que as empresas irão sofrer muito com as novas medidas de reformas e alterações que irão surgir e cujo impacto o país terá de pensar como mitigar a situação. Nós estamos a assistir uma transição da era do conhecimento para a era conceptual, em que as empresas irão sofrer drasticamente novas medidas de reformas. Por exemplo, as lojas que nós conhecemos, que é tradicionalmente o sítio onde nós compramos os artigos, irão sofrer alterações. No futuro não haverá as lojas que nós hoje encontramos fisicamente, onde nós vamos fazer experimentação dos produtos, mas sim vai haver a operacionalização através de redes gigantescas de sistemas tecnológicos que irão alterar profundamente o sistema do negócio do ponto de vista do retalho. Mas do ponto de vista das indústrias, há também desafios enormes com robotização, a inteligência artificial, que irá fazer cair substancialmente os recursos humanos que são afetos à produção, que não poderão estar na mesma linha de produção como estavam na questão anterior da segunda e da terceira revolução industrial, e essas reformas têm que ser pensadas e têm que ser discutidas como Cabo Verde irá mitigar essas situações. Durante a conferência fez-se a apresentação do Business Ready, a nova metodologia do Banco Mundial para avaliar o ambiente de negócios, os casos dos serviços utilitários e a localização de empresas. Falando em ambiente de negócios, a Feira Internacional de Cabo Verde, FIC, a maior do país, arranca hoje à tarde com 210 espaços de exposição de 110 empresas em representação de Cabo Verde, mas também de Portugal, França, Brasil e Estados Unidos. Depois da 25ª edição na ilha de São Vicente, no ano passado, a FIC regressa este ano à cidade da Praia com praticamente o mesmo número de espaços e expositoras, conforme avançou a organização na antevisão do evento. Segundo a administradora da FIC, a Angélica Fortes, depois de Cabo Verde, Portugal conta com a maior representação, cerca de 1/5. Ao contrário de edições anteriores, este ano não há empresas de outros países africanos, numa altura em que no país se fala da inserção no continente, mas a administradora justificou que para muitas é uma questão de estratégia por preferirem estar em feiras setoriais. Por sua vez, o presidente da Câmara de Comércio, Marcos Rodrigues, afirmou que o país está a procurar aproximar-se às empresas africanas, mas que as dificuldades em marcar presença em feiras internacionais não é um problema exclusivo de Cabo Verde, afetando também os países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e os da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Sob o lema Transformando Dificuldades em Desafios e com foco na retoma económica, a feira terá exposições, conferências, apresentações técnicas, encontros, debates, visitas empresariais e abertas ao público. A abertura da FIC é às 17 horas e conta com transmissão em direto na rádio de Cabo Verde. Números referentes aos primeiros 6 meses deste ano mostram que a taxa de penetração nos serviços de rede móvel em Cabo Verde ultrapassou os 90%. Quanto à internet, o número de acesso por cada 100 habitantes situou-se nos 90, dados anunciados pela presidente do Conselho da Administração da Agência Reguladora Multissetorial da Economia, Leonilde Santos, na conferência sobre indicadores estatísticos das telecomunicações que arrancou hoje na Praia. Os dados do primeiro semestre deste ano em Cabo Verde indicam que nos serviços de redes móveis registra-se uma taxa de penetração
No número total de cartões SIM, em torno de 98%. E no serviço de acesso à internet, 90 acessos por 100 habitantes. Para se chegar a esses dados e estas informações estatísticas, tivemos que recorrer à metodologia própria e alinhada com os estándares dos indicadores definidos pela UIT. Números que, não obstante serem bons, precisam de ser atualizados para reforçar os conhecimentos estatísticos no país. Daí justifica Leonilde Santos a realização desta conferência sobre indicadores estatísticos das telecomunicações, com a qual pretende-se também recolher subsídios para elaboração das boas práticas para o setor. Como diz Leonilde Santos. Na justa medida em que, por um lado, permite atualizar e reforçar os nossos conhecimentos em matéria de produção de estatísticas, indicadores sobre as telecomunicações e as TICs, por outro lado, ter dados confiáveis, credível e transparente que auxiliem também os poderes públicos na elaboração de políticas regulatórias para o setor. Um setor que, considera o vice-primeiro-ministro Olavo Correia, constitui um dos vetores da transformação de Cabo Verde numa nação global, digital. E a chave para o sucesso e para a construção desta nação que nós queremos montar tem a ver com a cooperação e a reciprocidade. O setor privado, as gestões académicas, os cidadãos, todos nós temos de cooperar para o sucesso dessa iniciativa. Esta conferência sobre indicadores estatísticos das telecomunicações prolonga-se até amanhã, devendo debruçar-se sobre vários temas, com destaque para o método de obtenção de dados através de inquéritos aos agregados familiares. Em São Vicente, debate-se hoje e amanhã a segurança marítima e operacional a nível africano. Trata-se da conferência regional que acontece no âmbito da Ocean Week, organizada pelo Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, o Instituto Marítimo e Portuário, e que conta com painéis como prevenção de acidentes e incidentes, parcerias estratégicas regionais e internacionais para a segurança marítima operacional, entre outros, como nos dá conta a jornalista Patrícia Martins. É preciso dinamizar a participação de África nesses fóruns para defender os interesses africanos, diz o presidente do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, IPAM, que destaca por isso a iniciativa desta primeira Conferência de África em Cabo Verde. Trouxemos especialistas de diversas latitudes, desde Portugal, dos Estados Unidos, mas principalmente também dos Estados africanos, para que de uma forma organizada, estruturada e holística construamos uma força, uma organização africana de segurança marítima. Temos duas organizações, a AMSA, que é a Agência Marítima de Segurança Operacional e de Security também, da União Africana, e temos também o MOCA, a Organização Marítima da Costa Ocidental Africana, mas são instituições que até agora tiveram pouca dinâmica e pouco impacto na segurança. É preciso dinamizar, é preciso também trazer os Estados africanos para essas organizações. Vamos ter diversas palestras, desde a consciencialização, troca de experiência com um acidente acontecido nos Estados Unidos já há algum tempo, também servirá para tirar ilações de recomendações para os Estados africanos. Temos cá também especialistas de Portugal, de Angola, da Nigéria e também de diversas instituições que fazem parte do Ministério do Mar, para que possamos realmente iniciar, dar os primeiros passos na implementação de uma verdadeira cultura de segurança marítima aqui em Cabo Verde. Em Cabo Verde, principalmente também na costa ocidental africana e em toda a região africana. Desde o início de funções em 2019, o IPAM, criado em 2018, foram emitidas 36 recomendações de segurança, diz Mário Gomes. Por isso, o foco prende-se no fator humano. Na relação homem-máquina, na relação homem-procedimentos também, é o que falta. A maioria dos acidentes prende-se com a estruturação, a organização dos procedimentos técnicos operacionais nos navios, mas já estamos numa fase bem orientada com Serventarias. Estão a implementar um manual de segurança neste momento, fruto também das recomendações feitas, e vamos ter uma formação já no próximo mês. Vamos trazer especialistas internacionais para ministrar informação em fatores humanos na segurança marítima. A
nível de segurança penso que estamos bem. Desde 2015 que não tivemos nenhum acidente com perdas de vidas humanas. Estou a falar em transportes marítimos. Temos sim pequenos incidentes, tivemos 10, já estão todas investigadas e concluídas, relatórios também aprovadas e publicados no nosso site. Faltam dar passos, mas isso também em termos de segurança operacional constrói-se de grau a degrau. É o que estamos a fazer também com esta conferência. Para o Ministro do Mar, esta conferência acrescenta valor à Ocean Week. Abrão Vicente realça a importância de credibilizar o território africano como seguro para a realização de negócios e a apresentação de soluções científicas inovadoras. Os países africanos, em geral, acabam por levar a má fama de África como um continente instável, de golpes de Estado, de tráfico de drogas, de pessoas, quando espaços como Cabo Verde, o nosso território, é um espaço não só relativamente seguro, como muito seguro. De todas as análises de navegação marítima através de satélites que nós temos uma baixa incidência de pesca ilegal não declarada, temos uma baixa incidência de tráfico de estupefacientes porque os nossos portos são seguros. Enfim, é credibilizar a nossa região, cabe na nós como Cabo Verde, garantir que a nossa região, a nossa zona económica exclusiva esteja protegida. É fundamental que Cabo Verde tenha acesso a outros tipos e outros mecanismos de vigilância, nomeadamente acesso a mais satélites, a drones, acesso a centros de expertise e de dados que nos permitam, de facto, monitorizar e garantir esta segurança. No caso de Cabo Verde, nós queremos vender Cabo Verde como um caso exemplo, não só a nível institucional, mas a nível de aprimoramento e acompanhamento de todas as dinâmicas internacionais que são recomendadas pela IMO. E é por isso que no final deste mês o IMP estará a representar na conferência da IMO e iremos, obviamente, apresentar também o estado da situação, o estado da arte em Cabo Verde em relação à segurança marítima. Segurança marítima e operacional a nível africano em debate hoje e amanhã no Mindelo, conferência que culminará com a elaboração de um relatório com as recomendações sobre o assunto para os próximos anos. Na próxima semana começarão as obras no pavimento da via que liga Santa Maria e Espargos, na Ilha do Sal. Por isso mesmo, grande parte da via estará fechado ao trânsito, como reporta o jornalista Moisés Évora. Numa primeira fase, decorrerão trabalhos da zona de Fátima até Madama. Aquela parte da via estará então fechada ao trânsito a partir da próxima semana. Haverá reabilitação e substituição do pavimento. A faixa de rodagem continuará com 7 metros de largura, mas contará com alargamento por fora de 2,5 metros e alargamento de 2 metros para o lado do separador central. Em caso de alguma paragem ou estacionamento, o veículo já não ficará em plena estrada, mas sim no espaço de 2,5 metros de alargamento por fora. Uma obra que arranca então de Fátima a Madama e que será por fases. Depois, os trabalhos passarão para o pavimento Madama até a rotunda das Forças Armadas nos Espargos e, posteriormente, para via Espargos-Santa Maria. Quando concluído todo o trabalho, as duas faixas contarão com eletrificação e ciclovia. No projeto atual, as obras de reabilitação e melhorias só abrangem Fátima Forças Armadas e Forças Armadas Fátima, uma obra com duração de 18 meses. Falemos agora do desporto. A Seleção Nacional de Futebol está quase preparada para enfrentar Angola amanhã, na primeira jornada de apuramento para o Mundial 2026. O jornalista Moisés Évora esteve na conferência de imprensa dada esta manhã pelo selecionador nacional e traz-nos os detalhes. Marcos Fonseca. Segundo Pedro Brito, que dirige na tarde de hoje o último treino, ainda ele não pôde contar com todos os convocados para este jogo, que acredita que não vai ser fácil. Apesar disso, o bobista considera que os atletas disponíveis estão à altura e podem cumprir o objetivo, que é vencer. Obviamente não quero vencer, não quero dar nos adeptos uma vitória e uma alegria nesse aspecto, mas obviamente qualificação não é de um jogo nem de 2 jogos. Vou ter que fazer, digamos assim, uma análise, porque ganhando ou perdendo, digamos assim, trazendo as 2 equipas, tanto em Angola como Cabo Verde, obviamente ninguém quer ficar de fora, nem ninguém quer te garantir, digamos assim, a qualificação. Obviamente que uma qualificação que tem que ter consistência durante esse tempo, e aquilo que não quer tempo, por isso que quando eu fazer jogos de preparação, respondendo a pergunta, não tem muito mais alternativa durante toda essa campanha. E acho que material humano não tem. Tanto é que, desde que não fazer a primeira convocatória, e esta é uma experiência, digamos assim, não pode dizer, desde a primeira convocatória já te troca já de 8 a 10 jogadores, por vários motivos.
Bubista, que conhece muito bem o futebol angolano, onde passou como jogador e treinador adjunto, aponta o caminho para derrotar os Palancas Negras, seleção que ele considera que tem jogadores em melhores campeonatos do que os nossos. Temos que ser bastante organizados e ter ousadia ofensiva. Acho que esse é o ponto fulcral. Ter garra, estamos a jogar em casa, queremos ter vontade de ganhar, mostrar que queremos ganhar o jogo e fazer com que aquilo que é, digamos assim, aspectos positivos de Angola, fazer com que eliminamos os aspectos positivos de Angola e explorarmos aquilo que achamos que podemos explorar, mas dentro da nossa organização e, como eu disse de início, ousadia, nesse caso ofensivo. Além das soluções técnicas e táticas, o comandante dos Tubarões Azuis espera o apoio do público para galvanizar os atletas rumo à vitória. A público tem uma importância, digamos assim, capital, porque qualquer equipa, não tem jogado na África e não tem exemplo disso, jogo de preparação, não fazer uma Argélia, tem pouco tempo. 2 horas antes do jogo, o campo estava cheio. Obviamente que para nós jogadores, também para alguns jogadores jovens no levar, ele tem alguma repercussão, claramente. Então não creio para nós público bem da gente. E que tem motivo para cá bem, porque o último jogo na Estado Nacional, não ganha Burkina Faso para 3-1 e não qualifica direto para cá. Portanto, tem um momento bom para o público bem e esse momento ali. Também digamos que fazer um apelo para pessoas bem, porque também ser um bom jogo. E 2 equipas, 2 seleções de mesma língua, que tem um certo, digamos assim, aproximação e logo chama a gente a dizer. Daí que é bom pessoas bem participar na estádio. Para nós é sempre importante, porque não queremos nós povo, nós lá, não saber que tudo vez também que ele tem povo de Silode, ele consegue sempre conquistar coisas positivas. Seleção Nacional confiante na vitória amanhã contra Angola, apesar de ainda não poder ter treinado com todos os atletas convocados. O último treino antes do jogo acontece hoje, a partir das 16 horas, no Estádio Nacional. Jornalista Marcos Fonseca a dar-nos conta então desta partida que acontece amanhã às 18 horas no Estádio Nacional. Haverá transporte público ida e volta a partir do Estádio da Várzea, com o preço do bilhete em 43 escudos. Vamos todos então apoiar a nossa seleção nacional. Do desporto à literatura, os puzzles que se cruzam é o título do livro que aborda a caminhada da Acridas durante os seus 25 anos, que hoje é dado à estampa. São recolhas e contos que falam não só das atividades desenvolvidas pela Associação das Crianças Desfavorecidas, como das entidades parceiras da ONG. De entre as histórias, a presidente da Acridas, Lourença Tavares, lembra a da Jussara, miúda assassinada pelo pai depois de sofrer vários abusos sexuais. Acridas sempre protegeu as crianças vítimas do abuso sexual. E o doloroso e que me fez realmente arregaçar as mangas e pegar o tema foi o assassinato da Jussara. A criança que eu conheci, que eu vivi os momentos dela. E a Jussara, quando foi assassinada, eu fui para a cama 1 semana. E quando levantei destemida, determinada em pegar a temática do abuso sexual. E hoje me sinto aliviada, que já se fala da temática do abuso sexual. Já há mais campanhas. Agora, o que realmente vamos ter que fazer, e que há queridos, nós já começamos, é formar as nossas crianças como cidadãos. O lançamento do livro Os Puzzles que se cruzam é às 16 horas no Centro Cultural Português na Praia, com a apresentação da escritora e professora Hermínia Curado. Mas hoje é dia de vários outros lançamentos, apresentações de livros. Às 18h30, no Centro Cultural do Mindelo, é lançado o livro As Ilhas da Música, Literatura e Música de Cabo Verde do Meio do Mundo, da autora Bárbara Mesquita. Às 16h30 é apresentado no Centro Cultural Norberto Tavares de Assomada o livro do antropólogo e professor universitário Arlindo Mendes, intitulado A Prática de Rasta Nguka,
em Santiago Rural. E às 17 horas de Cabo Verde acontece o lançamento do livro A Construção Sociocultural dos Lugares Turísticos, Memória e Identidade na província de Malange, Angola, do professor Samuel Spínola, na Universidade Nova de Lisboa, no campus de Campolide. De se referir ainda que continua na praia o 6º Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, hoje dedicado a visitas institucionais. E uma notícia acabada de apurar: 2 dos 3 membros indigitados para o novo Conselho da Administração da RTC foram ouvidos na Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado. O atual administrador afirmou na primeira comissão que a RTC, a aplicação do PCCS vai depender da avaliação de desempenho e alerta que a situação financeira é delicada. Pormenores com José António dos Reis. Karina Miranda, indicada para o cargo de presidente do Conselho de Administração da RTC, pretende apostar na especialização dos jornalistas, abertura de canais especializados e trabalhar na sustentabilidade da empresa pública de rádio e televisão. Através de uma política comercial mais agressiva, também encontrar outras fontes de receitas, nomeadamente a nível do arquivo audiovisual. Outra fonte de receita poderá ser a Academia RTC. Os objetivos passam pela aposta, se calhar, no jornalismo de especialização, também em canais temáticos e também em parcerias, tentar implementar um PCCS moderno e que seja ajustado ao objetivo da instituição e que salvaguarde os direitos dos trabalhadores, privilegiar o mérito através de um sistema de avaliação de desempenho. Alguns deputados da primeira comissão levantaram dúvidas sobre o cumprimento dos requisitos para o desempenho do cargo, nomeadamente se a presidente indicada tem desempenhado, ou seja, cumpre o requisito de 4 anos de experiência enquanto gestor. Com certeza que cumpro, porque tenho mais de 4 anos a nível de gestão. Em Angola, onde trabalhei durante 6 anos, fui coordenadora do Departamento de Economia e Gestão da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Gregório Semedo. Depois, mais tarde, fui diretora de Recursos Humanos, do Departamento Administrativo de Recursos Humanos, de um grande grupo que é a Cris Gunza S.A., que é detentora de várias empresas, nomeadamente na área de pescas, na área de construção civil, na área de televisão, entre outras. Depois seguiu-se a audição ao Carlos Reis, atual administrador da RTC, ele que foi ouvido na qualidade de candidato a vogal para um novo Conselho de Administração. Carlos Reis confessa que a sua ideia era candidatar ao cargo de presidente do Conselho de Administração. No entanto, enumerou também os conhecimentos profundos que diz tem agora sobre a empresa pública. Para o candidato reconhece também que a situação financeira da RTC é delicada e reconhece que, apesar do aumento da indemnização compensatória anunciada em 86 mil contos, não vai ser suficiente para cobrir o déficit mensal da empresa, que ronda os 12 mil contos. Por isso, Carlos Reis calcula que o montante não será suficiente para a implementação do PCCS. A PCCS, primeiro estamos a trabalhar 2 vertentes, 2 direções diferentes. Temos ali os direitos adquiridos dos trabalhadores, que é as progressões, que está congelado desde 2017 e já está pronto a socializar. Isso vai ter um peso na nossa tesouraria, à volta de 1.600 contos, portanto, mensal. PCCS, toda a regulamentação também já está pronta. Estamos esperançosos que em janeiro de 2024 temos as condições, mas vai depender, temos as condições em termos do PCCS. A sua aplicação na prática, convenhamos, as progressões administrativas, todo mundo trabalha ou não trabalha, progridem 4 anos. E agora temos que ter a avaliação de desempenho. Carlos Reis aponta ainda questões complicadas na empresa, como excesso de pessoal, elevada taxa de absentismo, necessidade de repensar as regras do concurso para a direção, graves problemas laborais, enfim, situações que devem ser equacionadas pelo novo Conselho de Administração. E à tarde será ouvida a outra administradora da rádio da RTC.
O Primeiro-Ministro visita a Guiné-Bissau hoje e quinta-feira para participar na comemoração do 50º da Independência e Dia das Forças Armadas, num contexto de cooperação estreita entre os dois países, anunciou em comunicado. A relação entre Cabo Verde e Guiné-Bissau é antiga e demarcada por razões históricas e culturais que determinaram no período pós-independência uma cooperação estreita e abrangente, consubstanciada na identificação de ideias comuns e políticas de desenvolvimento aproximadas, lê-se no comunicado do gabinete de Ulisses Correia e Silva. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou hoje aos líderes do Burkina Faso para que procedam a uma investigação completa, independente e transparente do recente massacre em Zaongo, que fez pelo menos 70 mortos. Segundo um relatório provisório divulgado na segunda-feira pelo procurador do Burkina Faso, pelo menos 70 pessoas, na sua maioria crianças e idosos, foram mortas em 5 de novembro na aldeia Zaongo, no centro-norte do país, um massacre que já levou também a União Europeia e os Estados Unidos a pedirem uma investigação. De momento, os autores destas atrocidades não são conhecidos, acrescentou, sublinhando que as investigações prosseguem para a sua identificação. 13h51, já estamos a fechar esta edição do Jornal da Tarde. Vamos aqui, Humberto Santos, recordar os títulos. Cabo Verde registra neste momento 40 casos suspeitos de dengue. Autoridades de saúde pedem prevenção aos cidadãos. Proposta do aumento do IVA para gelo utilizado no setor da pesca vai para o Parlamento, mas o Governo estará sempre aberto ao diálogo, diz o Ministro das Finanças, enquanto a Câmara de Comércio de Sotavento alerta que o setor da pesca deve merecer atenção especial do Governo. Delegado de Saúde do Porto Novo considera infelizes as declarações da Ministra da Saúde sobre atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores contratados pela Delegacia de Saúde local. 90 em cada 100 pessoas em Cabo Verde têm acesso à internet, revela a ARME. FIC arranca hoje na praia com 210 espaços de exposição de 110 empresas de Cabo Verde, Portugal, França, Brasil e Estados Unidos. ONU apela à investigação completa, independente e transparente de massacre no Burkina Faso. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, na técnica de Brito e no apoio à realização a Jamila Carvalho. Às 14 estará aqui a Joana Lopes com os principais destaques que marcaram esta edição. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.